Olá, pessoal. Bom dia. Oi, tio. Laércio? Oi. Laércio, muda seu nome, por gentileza. Na aula passada, eu acho que você levou falta, porque na hora eu não consegui ver quem era que estava com esse nome aí. Não consegui atinar, tá bom? Coloque seu nome normal, por gentileza. Tá aí, tio. Estamos... Não, deu assunto errado. Não é. Vai ficar assim. Deixa assim, não tem problema não. Pelo menos agora eu sei quem é, tá bom? Gente, bom dia a todos. Como foi a semana? Por gentileza, deixem as câmeras ligadas, se puderem, se estiverem preparados para isso. Olá. E aí, Elian, tudo bem? Bom dia. Como é que estamos? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, né? Gente, a nossa aula de hoje, ela é basicamente a finalização daquele capítulo que a gente estava estudando sobre as independências da América Espanhola, né? Na aula passada a gente viu como se deu o processo de independência, os sujeitos que estavam inseridos, né? Quais são os interesses. E hoje a gente vai mais discutir os limites e as contradições desse processo. E tio? Oi, diga, Raul. No livro 1 ou no livro 2? Ainda é no livro 1, tá? Mas a gente não vai trabalhar com o livro porque o livro não... Ele não... Como é que eu posso te dizer? Ele não chega nesse ponto de explicar, por exemplo, o processo como ele se deu, entende? É como se hoje nós fôssemos trabalhar apenas o apêndice dessa questão, né? E que vai, na verdade, construir o mundo latino-americano que nós conhecemos hoje. Então, hoje a gente vai ver alguns apontamentos sobre como é que aconteceu esse processo, mas quais foram os resultados desse processo de independência. Tá? Isso vai nos servir para quando a gente for analisar, por exemplo, o processo de independência na América Portuguesa. E a gente vai ver algumas semelhanças aí. Não é? Então, hoje eu preparei um slide para a gente trabalhar algumas noções. Eu fui atrás de alguns autores que eu estava lendo e eles trazem algumas noções sobre esse processo, né? Para a gente tentar imaginar como é que se dá, tá certo? Aí eu gostaria que todos, se puder, né, abrissem as câmeras, tá bom? Pera aí, tio, só arrumar aqui o lugar pra eu colocar a câmera. Certo. Elian está de cabeça para baixo. Então, deixa eu dar um oi aqui, pessoal, que eu ainda não falei. Arielle Guedes, bom dia.
Laila, bom dia. Bia, bom dia. Henrico, bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Mal? Tá cortando? Tá ótimo. Ótimo, né? Certo, perfeito. Hum, bom, vocês estavam vindo de alguma aula agora? Ou não? Matemática Matemática básica. básica. Matemática básica, né? Qual foi a média de pessoas que estavam hoje lá? Só para me ter uma noção aqui, que hora que a gente começa. Ah, eu não vi. Não vi, né? Tá certo. Tem 9 pessoas, né? Deixa eu ver aqui. Alguém comentou. Tá. A Arielle não viu. Tudo bem. Mas tinha bastante pessoas, assim? Deu para ver se tinha... Ou se estava só esse público aqui que está comigo hoje? Oi, Raul, tudo bem? Tranquilo. Então, é por aí mesmo, né? Quer dizer, tá chegando mais um aqui. A gente vai ficar entre 11 e 12, né? 12 pessoas. Tudo bem. Tá todo mundo preparando a volta? Ou, ou ainda estão pensando? Eu já tô preparado, né? Não, eu Né? não tô preparado, mas é o jeito de ir. Todo mundo, né, nessa ânsia, ao mesmo tempo nessa temeridade, né? Tô Assim, nervoso. nervoso, com medo, né? Isso é todo mundo, tá? Tá certo. Então, gente, a gente vai iniciar a Eu nossa não aula tô agora. escutando nada. Oi? Vai estar todo mundo com cara de bombeiro, né? Não dá de escutar nada. Você não tá me ouvindo? Como se estivesse no mudo. Não dá de escutar. Pera aí, não. Deixa o Raul voltar para a gente tirar aqui um print, porque eu acho que ele não estava me ouvindo. Tio, o senhor vai estar lá dia 10? Vou, dia 10 é segunda-feira, É. e vou estar pela tarde, Ah, tá? Aí de manhã eu vou, se não me engano, os meus horários amanhã é quinta e sexta. E à tarde é segunda e sexta. São os nossos horários. Tu estás pela manhã ou pela tarde? eu tô pela manhã. Pela manhã, né? A gente se vê na quinta-feira, tá bom? Uhum. Tá. Deve ser algum problema com o áudio ou com a internet, viu, Raul? Deve ser. Todo mundo tá me ouvindo ou também tá com dificuldade de me ouvir? Não, eu tô ouvindo bacana, tá tudo Tá, né? normal. Só o Então vídeo que tá travando um pouco, mas tá normal. o vídeo realmente ele trava um pouquinho, né? Por conta da estabilidade da internet. Eu vou compartilhar com vocês aqui, sem delongas, mas espera aí, antes, deixa eu tirar aqui o print de quem tá conosco. 1, 2, 3 e já. Tirar aqui para ver. Tá
na aula de hoje. E aí, a Bia tá voltando aqui. Beatriz Padilha. Deixa ela chegar aqui para me tirar outro. Certo. Então é o seguinte, hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre os limites e as contradições da independência na América Espanhola, tá bom? Estão todos conseguindo visualizar minha tela? Eu consigo ver gestinho na tela, tio. Tudo bem. Eu vou colocar em módulo de apresentação. Ficou em módulo de apresentação para vocês? Sim. Certo. Então, hoje nós vamos trabalhar, gente, na verdade, um pouco dos resultados desse processo de independência, para a gente poder compreender como os interesses que estavam postos ali influenciaram na forma como a independência foi dada, né? Na aula anterior, quando nós estávamos analisando esse processo no seu início, nós vimos que os crioulos, né, ou a desavença entre os crioulos, a falta de um exército forte e o apoio externo, prolongou essas lutas de independência e até, de certa forma, retardou essas lutas, né? Uma vez que os principais interessados no campo externo estavam preocupados com outras questões, né? Na Europa, por exemplo, você tinha vamos dizer, o Império Napoleônico, né, em expansão e atacando a Inglaterra que era a principal interessada no processo de independência das Américas por conta de que essas Américas eram um mercado consumidor, um mercado não só consumidor, mas também um mercado que produzia matérias-primas essenciais para a indústria inglesa no período, né? E aí eu estou falando já século XIX, tá? Esse processo aqui ocorre no século XIX, que é o século do período de ascensão, ou seja, de crescimento vertiginoso da indústria na Inglaterra. Então, nesse sentido, a Inglaterra precisava, né, dessa independência, mas ela tinha outras preocupações, né? E internamente não havia uma união, ou seja, uma unidade entre os crioulos dos diversos vice-reinados, das diversas localidades nos vice-reinados para construir uma independência, né? E com isso não tinha apoio e também não tinha um exército forte, né? Então eles não conseguiram lá no começo do século XIX implementar essa independência de uma forma mais eficaz, né? Então a Espanha continuava forte. Como eu disse, os interesses da Inglaterra eram ambíguos, porque a Inglaterra ela via a Espanha como uma concorrente nas colônias, mas dentro da Europa ela poderia ser um auxílio. Então, a Espanha, dominada pelo Império Napoleônico, a partir dessa invasão de Napoleão à Península Ibérica, fará com que a Inglaterra, no caso, tenha que ficar entre a cruz e a espada, vamos dizer assim. Ela não tem, ao mesmo tempo que ela quer a liberdade da Espanha, né? Que a Espanha se livre das garras de Napoleão, ela também quer que a América se livre das garras da Espanha. Então, quem apoiar? Né? Então, era como se ela tivesse em duas frentes de batalha, né? E no qual um inimigo de um lado era o amigo do outro, né? Para você ver essa ambiguidade entre os dois mundos aí. E
a gente viu também a importância do Congresso de Viena para o processo de independência da América Espanhola, quando o Império Napoleônico ele é desfacelado, há esse congresso que visa reestruturar, reorganizar o continente, a geografia do continente europeu e voltar às monarquias como de fato estavam antes do Império Napoleônico, né, e antes das revoluções. Eles queriam restaurar as monarquias absolutistas, né? E aí nesse processo também há, né, o auxílio às independências da América muito mais por conta da Inglaterra, né, do apoio da Inglaterra. E outra coisa que a gente viu foi a mitificação, a heroificação dos líderes da independência, né? E até hoje a gente tem essa heroificação, refletindo, por exemplo, na Copa Libertadores da América, que é uma referência a esses líderes, né? Como se eles fossem heróis que tiraram o domínio tiraram a América do domínio europeu, né? Então, nesse sentido, eles são considerados heróis das pátrias, né? Como a gente diz, certo? Foi o que a gente viu. Só que aqui eu trago uma citação que está nesse livro, As Independências da América Espanhola. Tá? E esse livro é de Leon Pomé, né? Essa aqui é a página 2 desse livro que foi publicado, pelo menos essa parte aí que eu tirei foi de 1981. E ele tem essa citação que eu achei muito interessante para a gente pensar esse processo de independência, né? Ele diz o seguinte: a luta pela independência na América Espanhola implicou uma passagem de todo o poder político àqueles que já possuíam a maior parte do poder econômico. Mesmo que nos cursos das guerras pela independência, muitos aventureiros surgidos do seio popular se hajam transformado em chefes militares afortunados e tenham ficado com parte do poder político que os latifundiários, donos de minas e grandes mercadores exigiam para si, isso não altera muito o quadro. O que ele quer dizer? O processo de independência, ele foi uma passagem de poder político entre as elites, tá? Não foi uma independência de fato que abarcou toda a população da América Espanhola, o que trouxe liberdade a toda a população. O que eu quero dizer com isso? Antes desse processo de independência, havia ali dois grupos rivais dentro da elite, né, colonial que brigavam por poder. Alguém lembra esses grupos? Alguém está lembrado? Pois então, os dois grupos eram os chapetones, que a gente chama também de peninsulares, e os crioulos, né? Qual era a diferença desses dois grupos? O nascimento, a origem. Enquanto os peninsulares eram nascidos na Espanha, né, os crioulos eram europeus ou espanhóis nascidos na colônia, certo? E o que isso definia? Definia o seguinte, que quem era espanhol, não nascido na colônia, ou seja, nascido na metrópole, tinha direito aos cargos políticos, aos cargos de maior prestígio político, né, como vice-reinos, como o cargo de presidente ou um vice-rei, né? Esses cargos só era dado aos chapetones ou peninsulares. Enquanto que os crioulos, que eram descendentes desses espanhóis, né? Ou seja, eram espanhóis, mas nascidos na colônia, eles não tinham direito a esses cargos, embora eles fossem ricos e partilhassem do poder econômico. A gente pode até dizer que a maior parte da elite era formada por crioulos. E esses crioulos tinham o poder econômico, porque eles eram proprietários de grandes latifúndios e também das minas. As minas produtoras vamos lá, pedras preciosas, metais preciosos, tá? Embora boa parte disso também ficasse na mão dos chapetones, né? Porque eles tinham mais essa busca pelas minas, tá bom? Só que
o fato dessa população crioula não ter acesso a esses cargos políticos fazia com que nas relações comerciais ela se tornasse sempre dependente da metrópole, né? Ou seja, nas relações comerciais havia uma desigualdade entre esses dois mundos, porque a metrópole ela determinava os preços dos produtos e para quem as colônias vendiam, né? Isso desagradava esses crioulos porque eles se sentiam amarrados ali, né? Na sua força econômica, eles se sentiam amarrados pela metrópole. Então, na luta por independência, a gente vai ver que a luta ela vai ser implementada pelos crioulos. Eles vão estar à frente desse processo. E quando eles vencem, eles passam a dominar os cargos de poder. O que isso significa para a população, né, dos vários países que se formaram a partir da independência? Não mudou, aí é o que o Leão Pomé vai dizer, né? O Leão Pomé. Isso não alterou muito o quadro dessa população, porque as elites continuaram no poder. Houve apenas uma inversão, né? Ou seja, saíram os peninsulares e entraram os crioulos, que já eram elite. Então, para essa população, pouco mudou nesse sentido. Então, por isso que eu determinei aqui que nosso tema seria esse, né? Limites e contradições da independência. Tá bom? Então, uma independência pela metade, porque ela não trouxe a liberdade que se buscava, né, para as populações mais marginalizadas aí, né, periferizadas nesse processo. No caso, os mestiços, os nativos, indígenas, os afro-americanos, todos eles continuaram, né, no seu local de subalternidade, no seu local de inferiorização que foi colocados, né? Então, é por isso que a gente não percebe na independência um fato, ou de fato uma independência em todos os sentidos, tá bom? Porque essa população continuou sendo dominada por essa elite agora crioula. Alguma dúvida até aqui? Não, né? Deixa eu ver aqui. Certo. Raul, você já está conseguindo me ouvir direito? Tive até agora nenhuma dúvida. Até agora. Tá bom. Gente, qualquer dúvida ou qualquer, vamos dizer assim, qualquer apontamento, vocês podem me interromper e falar, tá bom? A participação de vocês é muito interessante, porque eu fico aqui olhando só para minha tela e percebendo e imaginando que vocês estão ouvindo, né, que estão tentando construir aí essas imagens que são os conhecimentos, né? Então, quando vocês participam, é interessante até para mim ter uma resposta, né, uma devolutiva daquilo que eu estou falando. Então, gente, o quadro era esse, né? O quadro era a divisão entre crioulos e chapetones. Então, a independência, na verdade, era uma briga das elites. Era uma briga entre crioulos e chapetones, ou pelo menos era liderada por eles, embora a população participasse, mas os interesses expostos aí eram os interesses dessas camadas sociais, ou seja, desses estamentos, né? E uma coisa que é interessante a gente pensar, aí eu trago de novo o Leon Pomé no livro A Independência da América Latina. Ele vai dizer o seguinte, ó, a aristocracia crioula, que cheirava a esterco, como dizia Sarmiento na Argentina, veio a ocupar o vértice da pirâmide política, e a riqueza expropriada aos trabalhadores nativos não perdeu mais a parte tributada à Espanha. Quer dizer, essa aristocracia crioula, que agora, a partir da independência, toma os cargos políticos, né, ela vai sair ali de uma parte, né, da pirâmide social, ela vai para o topo, né, porque aí ela consegue os cargos políticos. E ela continua a mesma política de expropriação, de exploração do trabalho das populações marginalizadas naquele cenário. E aí ele fala assim, que cheirava esterco, né? O que significa cheirar esterco? Parece engraçado, né? Mas tem um sentido. É porque era uma população que vivia
das terras, né? Os crioulos, eles vão se fazer a partir das terras, das grandes propriedades, que tinham animais, vacas, por exemplo, né? E daí vem a palavra esterco. Então, eles saíram ali da parte agrícola da economia e passaram a dominar também a política. Tá? Por isso que o Sarmiento aqui na Argentina chamou de que eles cheiravam esterco, né? Porque justamente era uma população que vivia do campo, né? Vivia da exploração no campo, tá bom? Então, o cenário, quando essa aristocracia crioula chega aos cargos de poder, é manter, né, aquela estrutura. A estrutura não é modificada. O que é modificado é apenas o topo, né, da pirâmide. Ele substitui aí os peninsulares. Tá? Isso a gente pode ver, por exemplo, nos textos de Simão Bolívar. Né? Simão Bolívar ele está lidando com uma lógica universalista, né? Porque ele não queria criar, por exemplo, a independência de várias regiões. Ele não via essas independências separadas umas das outras como algo benéfico, assim. Tá? Ele não achava que isso fortalecia a América. Na visão dele, a América ela só seria forte, né, de fato, se ela fosse um império, um grande império que pudesse competir com outros impérios, como, por exemplo, a Espanha, né, a Inglaterra, né, que eram os grandes impérios na época. Tá? Então, eu trouxe esse trecho aqui que eu traduzi do livro La Colonialidade, Walter Mignolo, que ele diz o seguinte, isso é um texto, um excerto daquela entrevista que o Simão Bolívar dá, né, a um jornalista que a gente citou na aula passada. Isso aqui é outro excerto, outro trecho dessa entrevista, lá em 1815. E ele dizia o seguinte, ó, quero que, mais do que qualquer outro, vê a América formar a maior nação do mundo, menos por sua extensão e riqueza do que por sua liberdade e glória. Embora aspire à perfeição do governo de seu país, do meu país, não consigo me convencer de que o novo mundo seja atualmente governado por uma grande república. Quer dizer, o novo mundo, a América espanhola, né, ou toda a América do Sul, América Latina, era composta por várias repúblicas. Isso, na visão dele, não era muito bom, não era muito salutar, porque não trazia uma unidade para se lutar com outros impérios. Então, a lógica dele continuava sendo uma lógica europeia de expansão. O objetivo era criar uma grande nação na América, para que ela pudesse competir com as outras nações do mundo. Quer dizer, se libertou, né, o território. O território da América foi libertado da mão, de certa forma, dos espanhóis, não é? Dos europeus espanhóis. Mas a mentalidade, o imaginário, ele continuava sendo permeado por lógicas e por imagens, né, da Europa. Então, não havia na visão, na mente deles, uma mudança estrutural da situação da população em geral. A coisa girava em torno dos seus poderes, né, dos seus interesses. E aí a gente problematiza, inclusive, a ideia do iluminismo, né? Porque a gente diz assim, o iluminismo influenciou esse processo. Influenciou, mas ele não foi mais importante do que o interesse dessas camadas, tá? Ou seja, os projetos que essas camadas tinham, que era também um projeto eurocêntrico, né? Por que era um projeto eurocêntrico? Porque trabalha com a lógica de construir uma grande nação, um grande império que pudesse disputar outros mercados, pudesse disputar os mercados, como na época se fazia. Ou seja, é uma lógica imperialista, né? Que era a lógica da Europa, dos Estados Unidos, nesse processo aí, nesse período do século XIX, de competição por mercados de consumo e por mercados de extração de matérias-primas, né? De venda de matérias-primas. Tá? Então, o Simão Bolívar, que é um dos representantes, ou seja, um dos líderes da independência, ele continua como se ele fosse um europeu fora da Europa. Né? Ele continua com essa mesma lógica aí de dominação. Tá? Por isso que a gente não percebe mudanças na América Latina pós-independência em relação à população em geral. Certo? Aqui, por exemplo, eu estou trazendo esse
essa imagem aqui, né, que é da mistura, né, dos crioulos, né, com as populações, né? Ou seja, o crioulo ele já começava a ser uma mistura. Aí a gente tem, por exemplo, a figura do mestiço. Só que os crioulos, eles não se viam como ameríndios ou não se viam como afro-americanos, e sim como europeus, às margens da Europa. Era como se fossem europeus fora da Europa, tá bom? É assim que eles se viam naquele momento. Eu trago aqui, por exemplo, um trecho também do livro do Walter Mignolo, La Colonialidade, né? Onde ele cita o seguinte: a consciência crioula, em sua relação com a Europa, foi forjada como consciência geopolítica e não como consciência racial. E a consciência crioula, como consciência racial, foi forjada internamente na diferença entre população afro-americana e ameríndia. Esse trecho aqui do Walter Mignolo, quando ele vai analisar o imaginário, né, colonial, ele vai dizer o seguinte: os crioulos, né, ou seja, a consciência, a forma como os crioulos se viam, eles se viam como se fosse uma parte separada da Europa dentro da América. Eles não se viam como se eles fossem diferentes dos europeus em questão racial. Eles se viam como pertencentes à mesma raça dos europeus, né, a raça branca, né, mas que eles estavam separados apenas pelo território, ou seja, pela geopolítica, né, pela formação dos estados, né, no caso ali a América Espanhola, né, os estados da América Espanhola estavam separados geograficamente da Europa, mas eles se viam como uma parte dessa Europa na América. Agora, com relação aos nativos e os afro-americanos, eles se viam diferentes racialmente. Eles não eram da mesma raça deles, que era uma raça, na visão dos crioulos, impura, uma raça inferior, né? Então, eles não se viam como mistura dessas outras populações. Então, é como se o crioulo tivesse uma dupla consciência. Ao mesmo tempo que ele é americano, ele é europeu. E ele não é descendente de africano nem de índios, né? Isso explica por que, por exemplo, os paraguaios, né, lá no século XX, já no século XX, discutissem, né, e afirmassem que eles achavam que os indígenas eram animais. Quer dizer, eles nem se viam como próprios indígenas. Quando a gente olha para os paraguaios, a gente vê assim o fenótipo indígena na cara deles. Mas eles não se enxergavam como indígenas. Eles se enxergam como fruto do processo de colonização, mas fruto dessa civilização europeia que se construiu aqui na América, né? Então, é uma dupla consciência. Ao mesmo tempo ele é americano e ao mesmo tempo ele é europeu. Compreende? Então, é uma questão assim complexa, né, para a gente entender essa mentalidade do crioulo aí e entender por que esse processo ele não trouxe benefícios a essa população de maneira geral, tá? Alguém queria fazer um comentário? Eu tirei aqui rapidinho aqui para me ver como é que estão vocês aqui. Eu vou tirar um print aqui de quem está na aula agora. Deixa eu ver aqui. Alguma dúvida, gente, até aqui? Algum comentário a se fazer? Sem dúvidas. Sem dúvidas? Então, a gente está trabalhando aqui, Gabriel, a noção de colônia, né? Por quê? Quando a gente percebe a independência, as independências, a gente pensa assim, nossa, acabou a colonização, não é? Porque expulsamos os europeus. Mas e se os europeus não tiverem ido realmente embora? E se eles ainda permanecem em nós, colonizando a nossa mente e a nossa forma de ver as coisas? Tá? Então, é isso que o Walter Mignolo vai chamar de colonialidade. Esse processo de manutenção das estruturas de pensamento, das estruturas de poder, das estruturas
de representatividade, né, aqui na América. É como se os europeus tivessem saído, mas as suas lógicas, a sua forma de ver, as suas noções continuassem nos colonizando, né? Então, só para a gente ter uma ideia, nós, enquanto brasileiros, muitas vezes a gente não se vê como fruto de indígenas e africanos. A gente sempre liga a nossa história à Europa. Se a gente pegar o nosso livro didático, o que ele está contando, pode ver, do 6º ano para cá, é a história da civilização ocidental, basicamente, que é essa civilização construída pelos europeus, né? Ou que os europeus tomaram aí, né, com o partido seu. Oi, Elian, você levantou a mão? Sim, sim. Aí eu preciso ver. Então, os crioulos e os chapetones tinham domínio sobre os outros grupos da sociedade? Sim, principalmente os crioulos, porque os chapetones eles serão expulsos, né, nesse processo. Alguns ainda convivem aqui, mas outros vão embora para a Espanha. E quem vai tomar o poder agora são os crioulos. Mas lembra, os crioulos são elite. Eles continuam na elite. Eles não se veem como fruto desse processo, desse processo que a gente chama de miscigenação, né? Eles não se veem assim. Eles se veem, por exemplo, diferentes, racialmente diferentes. Não sei se vocês viram uma polêmica que teve agora recentemente, ali na região da Península, lá na Ponta da Areia, que o pessoal chama Península, né? Em que donos de um bar, por exemplo, eles estavam fazendo acepção de pessoas, né? Ou pelo menos indicando que se deveria atender pessoas de um determinado padrão social, né? E não atender outras de um determinado padrão social. Ou seja, ficou explícito assim que havia uma acepção de pessoas, né? Os que eram para ser atendido pelos bares que estavam ali eram as pessoas que viviam ali, né? Que eram residentes ali da Ponta da Areia, né? Daquela região do centro. Enquanto a galera que vem da periferia e que vai para lá fazer festa, né? Fazer, vamos dizer assim, comemorar, jogar bola, fazer turismo, essa população não deve ser atendida com os mesmos padrões, né? Quer dizer, passou a impressão, para quem viu, não sei se vocês chegaram a ver essa história, de que as pessoas que moram ali na Ponta da Areia, elas são melhores do que as pessoas que moram nas regiões periféricas de São Luís, né? Aí eu lembrei dessa história dos peninsulares, né, e dos crioulos. Então, eu moro aqui na região metropolitana, né? Eu não sou nem crioulo e nem peninsular, porque eu não moro em São Luís, né? Mas então eu nem me meti nessa história. Mas é engraçado perceber como as pessoas que vivem em bairros nobres de São Luís, uma parte delas, elas se veem como melhores realmente, assim, como se elas fossem de outra natureza, né? Ou como se elas tivessem uma origem nobre, né? Ligada a ancestrais europeus, por exemplo. Tá? Então se constrói essas lógicas, né, de península, né, por exemplo, os condomínios nessa região sempre têm ligado a alguma coisa europeia, né? Tem lá, como é, meu Deus? França Mas se for ver Financial. também, os lugares mais perigosos da cidade. São os lugares mais perigosos porque há É onde concentração de mais riqueza, né? puto. E é onde há a maior visagem, vamos dizer assim, né? Daquilo que está posto. Então, são as regiões, em tese, mais perigosas, né? Mas, por exemplo, para a polícia não é. Para a polícia, a região mais perigosa são as periferias, né? Porque, pode ver, a forma como a polícia age nas periferias é diferente da forma como ela age, né, na região nobre, nas regiões ditas nobres da cidade. É totalmente diferente, Verdade. né? 100% diferente. Você, por exemplo, não vê em bairros como